The weeper, we would know. I've been told that the fire's old, and when stars are aligned, the weeper, we would know. As a sliver of your mind, as a sliver of your mind, of your mind. In the end, the call. In the end, in the end, in the end, the call. In the end, in the end, your shining hands in mine. Some things are meant to be. In the end, the call. In the end, the call. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite. A gente vai conversar um pouquinho hoje exatamente sobre sala de aula invertida. E aí eu convido você a convidar aí seus amigos, seus colegas, a se fazerem presente nesta noite, para a gente trocar algumas figurinhas e, inclusive, conversar um pouco a respeito do que a gente pode pensar hoje no ensino remoto com essa metodologia de aprendizagem combinada, tá? Então, aqui estão disponíveis na descrição desse vídeo tanto os slides que eu vou apresentar para vocês hoje, quanto também o próprio livro que eu tive como referência aí para essa apresentação e também para os meus estudos, que é o livro Sala de Aula Invertida, dos queridos autores que trazem, dentro do ensino da química, inclusive, uma nova perspectiva de nós pensarmos a respeito dessa metodologia e a vislumbrarmos e a começarmos a vislumbrar o nosso foco aonde? Na aprendizagem. Então, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês usufruam este momento. Se vocês estiverem assistindo a posteriori e tiverem alguma dúvida, quiserem deixar alguma sugestão, algum comentário, inclusive suas dúvidas, deixe aqui nos comentários desse vídeo, que assim que eu puder eu retorno para vocês, tá bom? Bom, eu sou a professora Alana Carvalho. Quem já passou por aqui, quem já passou pelo canal, já assistiu a algum vídeo, sabe que eu sou professora vinculada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia daqui do estado do Ceará, sou cearense e atuo lá no Campus Horizonte. E essas lives foram um combinado que eu fiz com os meus colegas professores que me seguem lá pelo Instagram, trocam figurinhas comigo, também muitos alunos que trazem algumas possibilidades de temáticas, então tudo veio mesmo pelo Instagram, e aí nós estamos aqui na 8ª live, já são 8 lives, né? Vou fazer aí as 10 lives para vocês, e se você não puder assistir esse vídeo agora, nesse exato momento que está ocorrendo aqui nesta terça-feira, às 19 horas, você assiste depois, guarda, salva aí na tua playlist, só não esquece de dar um curtir nesse vídeo se você tiver gostado, não vale mentir, então só curte se você tiver gostado e compartilha com os teus colegas também. Eu sei que nesse momento nós estamos aí atrás de algumas fontes, algumas pessoas que nos deem dica, que nos deem aí algumas ideias sobre o que fazer nesse tal de ensino remoto e do que pensar sobre essa educação que está aí a todo vapor na trilha da transformação. Então seja muito bem-vindo e usufrua deste momento para todo o aprendizado, todo o conhecimento que você puder adquirir, tá bom? Bom, então, os slides são bem simples, tá? Só para a gente não perder de vista aí o design desses slides. Esses slides são uma parceria do canva.com. Então,
quem já me conhece sabe que eu utilizo muito a ferramenta canva.com e ela tem muita coisa legal pra gente... Quem é curioso para cascaviar, olha, tem muita coisa boa por lá. Então, eu descobri esses dias com os meus colegas lá do Instagram que você pode gravar o vídeo no próprio Canva e compartilhar o link para os seus alunos no Google Classroom. Oh! Então, às vezes, nem precisa você ter um editor, não precisa você ter um programa que grave específico, não precisa você guardar no seu computador, na memória do seu notebook, que já é pequenininha. Então, dá para você ter algumas plataformas que vão te dar essa assistência. E como é que você sabe disso? Curiando. Aqui no Ceará a gente fala curiando, né? Que vem do verbo curiar. Quem é cearense riu comigo, né? Pois vamos lá. Então, esses slides são patrocínio aí do canva.com, mas o que eu quero me deter neles não é nem a apresentação em si, mas o que vem dito e o que vai orientando também o que eu vou conversar com vocês essa noite, tá certo? Sejam muito bem-vindos. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, já deixa aqui registrado no chat, que eu vou ficar com um olho aqui em vocês e um olho aqui também no chat, tá bom? Então, vamos embora. Gente, o que pensar sobre a sala de aula invertida? Então, ela também é conhecida como Flipped Classroom. É o termo estrangeiro dela, né? Então, a sala de aula invertida, ela é justamente essa inversão de lógica da sala de aula tradicional. Então, como que é a sala de aula tradicional na nossa cabeça? Professor na frente, a garotada, né? Todos os estudantes ali na frente do professor, olhando para ele, enfileirados dentro de 4 paredes. Então, basicamente, essa é a nossa ideia de sala de aula tradicional, que tem toda a exposição do professor, tem uma agenda no quadro, tem um conteúdo preliminar, tem atividades depois deste conteúdo, e daí vai todo mundo para casa feliz, satisfeito e livre, né? Não, tem tarefa de casa também, que vai ser justamente aquela consolidação ocorrida naquele dia da aula para justamente fazer o gancho para a aula seguinte. Então, basicamente, essa é a nossa lógica da sala de aula tradicional, concordam? Pois bem, então, a sala de aula invertida é nós invertermos essa lógica. Então, quando a gente tira o foco do professor, para onde vai o nosso foco? Exatamente, para o aluno, porque são os 2 principais atores que estão dentro da sala de aula. E quando a gente tira o foco do professor, que se nós formos fazer uma analogia, a gente tira o foco do ensino, da exposição do conteúdo, e o foco vai para o aluno com que processo? A aprendizagem. Gente, vocês estão muito bons, hein? Tô gostando de ver aí a participação de vocês. Aqui meu sexto sentido está captando tudo. Pois bem, então o foco vai ser na aprendizagem. Quando o foco é na aprendizagem, é óbvio que nós não temos uma receita, nós não temos um jeito de fazer, nós temos uma diversidade, uma gama de métodos, de técnicas para justamente motivar essa aprendizagem. Então, a sala de aula invertida é uma riqueza de possibilidades para nós pensarmos a aprendizagem do nosso aluno. É óbvio que eu vou falar um pouquinho mais na frente de alguns componentes que nós temos que observar, mas o fato é que a sala de aula invertida, ela traz uma nova lógica para a sala de aula com foco na aprendizagem. Assim sendo, nós vamos começar a pensar os nossos métodos, as nossas técnicas, os nossos recursos com foco em quem? Exatamente, no aluno, e não somente em nós, tá? Tenho dito isso muito nas minhas falas, nas formações, que nós precisamos pensar com maior afinco a respeito da aprendizagem e dar a ela o seu lugar e dar a ela o centro que cabe dentro desse processo que nós gerenciamos como professores e que nós chamamos, obviamente, de ensino, ok? Bom, então, essa é a referência que nós teremos esta noite e este livro está disponível aqui na descrição desse vídeo. Encontrei ele lá na internet
para compartilhar com vocês, tá certo? Então, acessem o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo e também tem o link dos slides, tá bom? Então, o professor Jonathan Bergman e o professor Aaron Sams são professores de Química que estavam aí, não vou lembrar o lugar, mas eles estavam aí trabalhando em algumas escolas aí dos Estados Unidos e começaram a pensar a respeito, e se nós gravássemos todas as nossas aulas, se os alunos assistissem ao vídeo como dever de casa e nós usássemos então todo o tempo da sala de aula para ajudá-los com os conceitos que eles não compreenderam. Olha que bacana! Então, como que essa novidade, essa inovação, como é que uma inovação nasce? De uma reflexão, nasce de uma inquietação, nasce de uma autoavaliação. Então, professores, quando nós pedimos, quando eu encarecidamente peço a vocês, reflitam sobre sua prática, olha para o teu contexto, olha para a tua necessidade, olha para a tua realidade, olha para a tua demanda, vê quais são os recursos que tu tem, como que tu pode agir. Nós estamos inovando. É preciosíssimo para nós que os professores eles tenham essa capacidade de não só refletir por eles mesmos, mas também refletirem em rede. Nós não somos uma ilha, nós não agimos sozinhos, nós não atuamos sozinhos, nós precisamos atuar em colaboração. Não só porque a escola é uma grande comunidade, mas porque também nós precisamos de ajuda e duas cabeças pensam mais e melhor que uma, com certeza, não é? Então, essa é a frase que tem lá na página 23 do livro, que é justamente a provocação que um dos autores trazem, justamente de onde veio esse pensar, esse método, essa inversão da sala de aula. E aí, a principal ideia de inverter a sala de aula, isso está lá na página 30 do livro, tem mais a ver com uma mentalidade que os autores trazem, que é justamente deslocar a atenção do professor para o aprendiz e para a aprendizagem. Todo professor que optar pela inversão terá uma maneira distinta de colocá-la em prática. Então, para você que está aqui até agora, neste exato momento, me acompanhando neste vídeo, e está achando que vai ter uma receita, um passo a passo, um arcabouço procedimental, não tem. Então, até o próximo vídeo, né? Brincadeiras à parte. Então, você que esperou por um receituário, não tem uma receita. É óbvio que eu posso dar alguns exemplos aqui, mas não existe uma receita. E a fala de hoje, dentro dessa live, ela é bem provocativa justamente para que vocês possam refletir, para que vocês possam ter novas ideias a respeito do que pensar, por exemplo, da sala de aula invertida. E vocês podem refletir sobre outras metodologias, sobre outros métodos, outras técnicas, né? Esse é o primeiro passo, esse é o pontapé, né? Então, quando a gente coloca a aprendizagem como centro, nós podemos ter várias formas, vários métodos, uma diversidade, uma gama de procedimentais, de recursos, de materiais para utilizar com os nossos alunos. Mas acalma teu coração. Vamos lá. A sala de aula invertida dos professores que aqui eu trago, ela se baseia muito fortemente nas videoaulas, tá? E aí tem um capítulo muito bacana no livro, que é justamente dando alguns conselhos, sugestões, dicas a respeito do aparato que você precisa ter para produzir uma videoaula, alguns conhecimentos, alguns softwares, inclusive tempo de duração, a questão da interação. Então é muito bacana. Tem um capítulo no livro só sobre isso. Não vou me adentrar nisso, mas vou comentar a este respeito, né? Porque veja só, nós precisamos, obviamente, não simplesmente entregar um conteúdo, mas nós precisamos organizar algumas ideias dos nossos alunos e sistematizá-las a respeito do que nós já dominamos de conteúdo, a respeito do que nós trazemos no nosso arcabouço teórico. Então, é óbvio que a gente tem que entregar alguma coisa para o nosso aluno.
O fato é que nós não podemos sempre entregar o conteúdo para o nosso aluno e simplesmente deixar que ele receba, sem ter qualquer postura ativa diante disso. Então, se a gente pensa que o foco é a aprendizagem requer energia, requer motivação, requer atenção, percepção, memória. Então, tudo isso a gente precisa dar o start justamente a partir dos métodos e a partir dos recursos que nós utilizamos. Então, algumas pessoas criticam as metodologias ativas porque elas são vazias de conteúdo. Na verdade, elas são muito mais profundas de conteúdo, porque quando você faz a transposição de um determinado conceito, fato, procedimento ou atitude dentro dos fatores de aprendizagem para mobilizá-los, você está aprofundando um determinado conteúdo e uma determinada área do conhecimento, a fim de que outras pessoas se apropriem dela a partir dessa diversidade de fatores. Então, quando a gente pensa, e aí especificamente a sala de aula invertida, ela traz muito fortemente essa questão de ter um material muito bom desenvolvido, seja pelo próprio professor ou seja também curado pelo próprio professor. O que é um material curado, né? Quando a gente traz aí a seleção de materiais que vão atender aos objetivos de aprendizagem que estão em voga, que estão aí para aquela turma, para aquela sala, tá? Então, você pode até olhar para mim e dizer assim, Alana, para você é muito fácil, né? Porque você faz lives, você tá aqui ao vivo, você tem todo esse hábito, né? Mas para mim, eu não consigo dar aula, não consigo olhar para a câmera, etc, etc. Não tem problema, professor. Você faz a curadoria de vídeos, você faz a curadoria de materiais que vão ser materiais ricos para que os alunos possam ter esse contato e interagir com esse material. Então, esse material precisa ser um material interativo, precisa ser um material que ele... O quê? Peraí, deixa eu ver aqui isso de novo. Isso me inquietou. Não, peraí, o que ele falou, deixa eu voltar. Então, os professores trazem essa questão do vídeo, inclusive, como um recurso muito valioso, porque, por exemplo, na sala de aula tradicional, né, você não pode pausar o professor, você não pode avançar ou voltar o que o professor falou, mas no vídeo você pode fazer isso. Inclusive, você pode até colocar uma taxa de velocidade na fala dele, uma taxa bem rápida, uma taxa mais lenta. Então, essa questão, né, de você ir, voltar, pausar, é algo que vai justamente responder ao ritmo do nosso aprendiz, aquelas conexões que naquele momento ele está fazendo, seja com a nossa fala, seja com as nossas perguntas, ou seja com o exemplo ou a explicação que a gente está ali trazendo de forma oralizada. Então, o vídeo ele pode ser você apresentando conteúdo, pode ser você demonstrando, pode ser você ilustrando, animando, exemplificando. Existem várias formas de você produzir um material que não necessariamente seja você olhando para a câmera e falando para a câmera, tá? Então, tem um capítulo muito bacana lá e eu quis dar quis fazer essa menção mais aprofundada, porque a sala de aula invertida, dentro desses autores, ela tem muito essa questão de preparar o material, de fazer a curadoria para que o aluno possa realizar a consulta e daí, quando o aluno vai para a sala de aula, ele vai para momentos interativos, ele vai para momentos de socialização, de demonstração, de experiências, de práticas, tá? Então, é mais ou menos essa a lógica, né, da sala de aula invertida. Então, se você imaginar que o professor expunha o conteúdo e o aluno ia para casa para fazer a demonstração, para fazer a aplicação, para entender como que aquilo acontecia no dia a dia, isso se inverte, tá? Isso se inverte. Então, o aluno ele vai ver isto em casa ou em outro espaço da escola, isso depende do turno, né, do currículo, do horário ser integral ou não, das condições de acesso que ele tem em casa ou em outros espaços. Então, ele vai ver este vídeo e ele vai voltar para a sala de aula justamente para essa aplicação, para essa demonstração, para esse aprofundamento do conteúdo, beleza? Então, vamos lá.
Para que a sala de aula invertida ela de fato aconteça, e aí eu vou mexer mais um pouco aí nas profundezas destas características, é justamente uma mudança paradigmática que nós temos a respeito do nosso perfil, da nossa função, né? Para que nós existimos, para que nós, professores, existimos. Então, nós precisamos inverter esta lógica de que o professor ele está ali para expor o conteúdo, né? O professor não está ali para expor o conteúdo, ele está ali para mediar, para gerenciar um processo de aprendizagem, no qual ele precisa dominar minimamente o conteúdo que vai ser trabalhado. E esse conteúdo ele não é só do tipo conceitual, ele é do tipo factual, procedimental, atitudinal. Então é importante que a gente perceba que o domínio do conteúdo ele é muito importante, mas ele não é a única coisa suficiente para que de fato a gente tenha um professor comprometido com a aprendizagem e com a lógica da sala de aula, uma lógica invertida. Outro ponto é justamente essa detenção do saber. Então, nem sempre a gente vai ter resposta para tudo. E a gente dizer que, olha, eu não tenho resposta para essa pergunta, isso não é humilhação, isso não é desvio de função. Na verdade, isso é justamente parte do processo, parte do caminho de aprendizagem e parte da interação que se faz entre os atores que estão nestes processos. Então, a gente ter a capacidade de dizer, olha, isso eu não sei agora, mas vamos pesquisar junto, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Então, essa é a postura, essa é a atitude que nós precisamos ter enquanto docentes, tá? Até porque eu não sei vocês, mas eu, Alana, não sou uma enciclopédia ambulante, tá? Nem sou, assim, a aba de busca do Google. Então, eu digo, olha, isso aqui eu não sei, mas vamos pesquisar, o que você sabe a esse respeito? O que a gente pode construir juntos, né? Então, enfim, a gente vai articulando tudo isso. Outro ponto também é o movimentar-se de forma não linear em sala de aula. Então, eu chego, dou bom dia, faço a agenda, faço a prévia da atividade anterior, faço a exposição, passo a tarefa de casa. Não, professor. Não dá para a gente encarar essa linearidade. A gente precisa olhar para a aprendizagem como processos diversificados, únicos, subjetivos, pessoais. E quando a gente olha dentro desse quesito, a gente precisa começar a regular os nossos métodos, as nossas técnicas, os recursos e materiais que a gente dispõe para que o aluno de fato consiga ter uma aprendizagem significativa. Então, é óbvio, né? Nem vou mais vender a ideia de que esse receituário pronto, com passos fixos e uma rotina estabelecida, isso não cabe na educação do século XXI. Não cabe. Ou vocês têm todos os dias os mesmos problemas da mesma forma, nos mesmos horários para resolver, né? Então, vamos pensar que o nosso mundo é movimento, que o nosso mundo ele tem pensamentos divergentes e que a gente precisa aprender a lidar com isso. E qual o lugar melhor para a gente aprender a lidar com isso, senão a escola? Então, além das competências que tem o desenrolar conceitual, nós temos também dentro dessas competências atitudes, nós temos tomadas de decisões. E isso tem que caber dentro do repertório de ferramental dos professores. Outro ponto é justamente renunciar o controle do processo. Professor, você não tem o controle, ok? Vamos internalizar isso, porque daí a gente consegue viver mais e melhor, né? Até para a nossa vida pessoal também. Nós não temos o controle das coisas. O que nós podemos fazer é orientar, é facilitar, é encaminhar, é sugerir, é recomendar.
mas nós não conseguiremos controlar a aprendizagem dos nossos estudantes, porque é um processo pessoal, é um processo subjetivo. É um processo, um fenômeno que demanda muito da pessoa, de como ela está, da sua cultura, da sua emocionalidade, de vários fatores que a gente não consegue controlar. Então, se você acha que você consegue controlar a aprendizagem do seu aluno, eu peço para que você evidencie essa aprendizagem controlada e peço para que você faça uma relação se essa aprendizagem é evidenciada sob o seu controle, ela responde a todas as demandas que nós temos nesse novo século, que nós temos nesse novo contexto que a pandemia nos trouxe. Não, né? Exatamente. Então, nós temos que não só pensar e nos preparar para o inesperado, mas como também precisamos trazer o inesperado para a nossa prática em sala de aula. Afinal de contas, qual que é a função da escola, né? Nem vou me atrever a falar sobre isso aqui. Alguns componentes essenciais para a gente pensar a esse respeito, quando a gente pensa na nossa mudança de postura, são justamente a materialização de como nós vamos pensar verdadeiramente o ensino. Então, olha só a Lana e os objetivos de aprendizagem dela, né? Ainda bem que não sou eu que falo, né? O Bergsman lá que falou, né? O cara veio até de outro país, nem é daqui, né? Mas o fato é esse, minha gente. Não podemos nos esconder dos nossos objetivos de aprendizagem claros e concisos e compartilhados, tá? O objetivo de aprendizagem, ele não serve para mim, professora. Ele serve muito para o aluno. Ele serve para que o aluno ele possa se engajar, para que o aluno possa entender o que ele vai aprender, para que o aluno se autorregule. Então, quando eu trago objetivos de aprendizagem claros, obviamente, eu também vou trazer métodos e técnicas diferenciadas para esses objetivos. Porque, olha só, são objetivos de aprendizagem, não são de ensino. Se eu comparo o ensino com a exposição de conteúdo, então nunca na galáxia que vão ser objetivos de ensino, vão ser objetivos de aprendizagem. Porque o que é aprendizagem? Acho que já deixei isso em algum vídeo anterior, vocês me ajudem. É justamente esse fenômeno de mudança de comportamento, mudança de atitude, de postura, aquisição de conhecimento. Então, é mudança, é transformação. Então, eu preciso pensar em objetivos que eu possa ver, que eu possa evidenciar essas mudanças, beleza? E para isso eu tenho que ter métodos e técnicas diferenciados que vá alcançar objetivos que são mais conceituais, procedimentais, atitudinais, enfim, né? Outra coisa que tem que ter como componente do ensino na sala de aula invertida é justamente a garantia do acesso aos vídeos e também dos materiais pelos estudantes. No ensino remoto tá difícil, um pouco, né? Nós temos muitos alunos que não têm acesso à internet. E até uma pergunta que os autores respondem no livro, e eles escreveram um livro há algum tempo, né? E eles escreveram um livro no momento que nós não estávamos vivendo uma pandemia. E aí eles até colocam que é uma das perguntas, o que fazer quando os alunos não têm acesso à internet ou não têm equipamentos em casa, né? Lá eles têm políticas muito bem estruturadas de incentivo às tecnologias. No Brasil, infelizmente, nós tivemos aí uma grande... enfim, eu não vou comentar. Depois a gente faz uma live só de políticas de tecnologias no Brasil, né? Então, nós não tivemos recursos, nós não tivemos incentivos, nós não tivemos políticas que de fato respondessem às nossas demandas, né? E as nossas demandas que eu tô falando não é só a demanda da capital, eu tô falando dos lugares mais inóspitos de todo o Brasil. Então, nós temos aí uma grande demanda, uma grande defasagem de acesso à internet e de equipamentos dos nossos alunos, né? E aí o que eu quero falar é que lá no livro, a cultura é diferente, obviamente, estadunidense, mas ele traz lá que as escolas faziam parceria com outros locais públicos que os alunos poderiam ter acesso gratuito de internet, inclusive com uso de equipamentos. Aí eu falei,
qual é o local gratuito numa cidade, né, que o aluno poderia ter acesso que não à escola, né? E aí eu imaginei a biblioteca, imaginei os espaços públicos com Wi-Fi, né, com internet. E aí eu fiquei pensando, nossa, como que a gente carece, né, de políticas que olhem realmente para o cidadão e que olhem para o nosso desenvolvimento de uma forma integral, né? Então, enfim, não é o assunto agora, mas eu sempre trago na minha fala essa questão que, obviamente, não dá para o professor garantir que o aluno tenha acesso a esses materiais, uma vez que o professor ele depende também de políticas públicas que não lhe cabem, que cabem de fato aos órgãos maiores, né, municipais, estaduais e federais. Então, de fato, a gente precisa garantir minimamente. E aí vem aqui a ideia, né? Então, se é uma sala de aula invertida, se não dá para o aluno ter acesso à internet, então como que ele pode ter acesso? Seria ao rádio, seria ao impresso, seria ao vídeo gravado, entregue, né? Ele até cita DVDs, né? Hoje a gente diz, mas ninguém mais tem DVD, né? Então, já que você não tem ou que você não vê a utilidade de ter um DVD, então dê o seu DVD, aparelho de DVD para quem não tem, né? Porque daí ele vai ter uma utilidade, né? Enfim. Mas é só um parêntese nessa fala da garantia do acesso, que é algo também que a gente precisa ver como uma política de Estado, né? Não só uma política de Estado com E maiúsculo, tá? Não tô falando só do Ceará. Mas tem que ser uma política permanente, né? Não dá para ser algo esporádico e nem inconstante, né? Como alguns que nós tivemos. Pois bem, e aí a gente tem também a elaboração de atividades que precisam ser... Olha que nome lindo a tradução traz... Cativante. Será que a sua atividade, professor, é cativante? Será que quando o aluno lê a orientação ele fica, ai, que legal, olha o que eu vou fazer? Então, na sala de aula invertida, as atividades têm que ser cativantes, elas têm que brilhar os olhos dos alunos, os alunos têm que ver sentido, eles têm que querer fazer aquilo. Então, até a postura atitudinal também está dentro da sala de aula invertida. E por fim, não menos importante, lá vai a avaliação, né? Então, a criação de instrumentos que sejam também diversificados para que os objetivos de aprendizagem que foram planejados e desenvolvidos, eles possam ser evidenciados e compreendidos por meio desses instrumentos, né? Então, seria muita falácia da nossa parte fazer toda uma sala de aula invertida e a gente simplesmente avaliar o nosso aluno com um instrumento como um Enem da vida, né? Então, é importante, obviamente, eu vou falar mais um pouco para o final, é importante que a gente tenha um mínimo de proficiência, mas a gente precisa de instrumentos que regulem a aprendizagem. Então, eu vou já comentar um pouquinho também sobre a avaliação, tá? O fato é que tem que ter instrumento diversificado, tá bom? Então, Alana, eu tô vendo que você tá falando, assim, um pouco de muito que você já falou pra gente, né? Então, assim, você trouxe alguns temas e tal, que acaba, a sala de aula invertida é um pouco já do que você trouxe pra gente, do que a gente já tá ouvindo, né, a respeito de aprendizagem combinada, ensino híbrido, etc. Então, as contribuições da sala de aula invertida que o autor traz e que eu corroboro plenamente com ele, e eu até trouxe aqui algumas de outra forma, é a tomada de decisão por aprender, com ela também o senso de responsabilidade do próprio aprendiz. Então, nós temos uma postura muito passiva quanto alunos, né? Quando a gente se coloca na função de aluno, então a gente vai para uma formação continuada de professores, a gente vai ver o que, né? Vou receber, né? Por quê? Porque essa é a nossa cultura de alunado. Mas a gente precisa quebrar com essa cultura para que a gente possa, de fato, trazer como centro a aprendizagem. Aí eu reitero na minha fala, a aprendizagem ela é ativa. Por quê? Porque ela é um gasto de energia, ela é um investimento de disposição, ela exige motivação do próprio indivíduo, exige que seus sentidos estejam conectados naquele momento com aquele ato de mudança, aquele conhecimento, aquele comportamento, enfim. Então é importante que a gente traga os objetivos claros para que os estudantes eles entendam qual que é a responsabilidade deles, né? Por que eles estão ali? Para que eles estão ali, né? Antigamente, os professores... eu já tive professor assim, né? Não sei vocês. Mas eu já tive professor que eu perguntava, professor, mas pra que eu tenho que aprender isso, hein? Professor, eu lembro que eu só fiz uma vez essa pergunta.
porque os professores viam como afronta. E quando eu tive professores diferentes desse professor que me entendeu como uma afronta, né, eu já tava, tô seguindo o curso, né, então não sei para que serve, mas a gente vai lá, a gente faz a prova e vai embora, né. Então é urgente, é emergente que a gente possa quebrar com alguns paradigmas e a gente possa inverter a lógica da sala de aula para a aprendizagem e não somente para o ensino, tá? Então, personalizar e diferenciar a sala de aula. Quero só fazer um adendo à minha fala. Reverter a lógica da sala de aula para a aprendizagem, não só para o ensino, abre parêntese, quando se entende o ensino como exposição de conteúdos, tá? Fecha parênteses. Pois bem, personalizar e diferenciar também a sala de aula. Então, você traz a subjetividade aflora. Os estudantes, eles vão para as atividades que eles mais se interessam, que eles mais conseguem se conectar. Eles trazem, inclusive, competências que são mais afloradas neles, né? Alana, e aí eu esqueci de fazer esse adendo. Alana, mas você está falando isso, a sala de aula invertida, ela é, obviamente, presencial, correto? Corretíssimo, corretíssimo. A sala de aula invertida, ela foi pensada, né, no livro, né, nos autores que eu trouxe para vocês, a partir dessa lógica, parte presencial, parte virtual, né? Nós estamos vivendo numa situação que quase 100% de tudo está sendo virtual. Então, eu desafio vocês a pensarem como que isso seria totalmente virtual, né? Bom, fica o desafio. E aí também desloca a aprendizagem para o centro do processo, que é isso que mais importa. Reduz a papelada e estimula feedbacks imediatos. Então, você não tem aquele monte de tarefa de casa para corrigir, para dar o conceito, para dar um feedback, porque você já faz isso na própria sala de aula, você já faz isso no just in time, no momento que está acontecendo, você já está ali dando feedback, você já está orientando, reorientando, né? Alana, e o aluno que não assiste o vídeo, o aluno que não participou? Não tem problema, eu vivo a sala de aula invertida e aí eu deixo um caminho para os meus alunos seguirem e tenho sessões síncronas, né, aulas síncronas para a gente fazer uma socialização e geralmente essa socialização ela tem uma atividade para a gente fazer uma espécie de sistematização, porque eu acho importante guardar as ideias que naquele momento a gente está ali conversando, que a gente está trazendo, que a gente está respondendo até dúvidas mesmo. Então, tem ali aquela sistematização e aí o aluno fala, professor, mas eu não assisti o vídeo, né? E aí eu francamente, tá? Eu pergunto, eu tenho coragem, né? Tem que ter muita coragem, tá? Gente, quem que assistiu o vídeo, quem que não assistiu o vídeo, quem que assistiu a metade do vídeo, quem que não entendeu o vídeo, então eu quero saber como é que foi todo mundo para que eu entenda, né? E eu possa fazer, obviamente, assertivamente, eu possa fazer perguntas a vocês que nem desanimem o processo de aprendizagem, que vocês também se sintam parte desse todo. Então, a coisa flui, a coisa acontece, porque quando o aluno ele toma essa responsabilidade, ele entende como que é o processo e ele entende que o processo é para a aprendizagem, não simplesmente para uma nota no final ou simplesmente para passar num curso de vestibular, do Enem, que seja, ele consegue, de fato, francamente também, trazer até onde ele conseguiu, até onde ele foi, o que ele fez, o que ele não fez, e ele traz para si justamente essa responsabilidade, né? Então, naquele momento que você está na atividade síncrona, você vai trazendo feedbacks que você nem esperava que você fosse dar esses feedbacks naquele momento, e que são muito pertinentes. Então, você, inclusive, já vai oportunizando nesse processo de sala de aula invertida, você já vai oportunizando a recuperação da aprendizagem, porque você já vai deflagrando ali as dificuldades, quem conseguiu tanto, quem conseguiu quase nada, então você já vai ali fazendo devolutivas, fazendo intervenções, fazendo medidas e atividades que vão justamente atender pessoalmente aquela demanda do aluno, né? Então, obviamente que a sala de aula invertida, ela traz muitos meios pelos quais nós podemos aprender, né? Então, tem, eu não sei, hoje não, acho que hoje não, né?
Mas tinha professor que dizia assim, o meu aluno nem quis assistir minha aula, ele prefere assistir o YouTube lá, tal, né? Aí falava o nome do YouTube. Mas por que ele prefere? Porque possivelmente ele consiga entender melhor, porque o cara é mais animado, porque ele tem um vídeo de edição, ele tem uns sonzinhos, né, no fundo e tal, e chama mais atenção, enfim. Então, é importante, é interessante que a gente traga esses feedbacks, que a gente conheça também, né, a nossa sala de aula e a gente possa interagir suficientemente com eles para que a gente possa deixar esses canais abertos, né? Então, muitas vezes os nossos alunos, eles nos dizem, né, até vídeos muito mais interessantes do que aqueles que a gente tinha achado, do material que a gente conseguiu pesquisar. Então, assim, a troca, ela é contínua e é incessante, né? Ela acontece a todo momento. Oportuniza maior interação, obviamente, a gente muda o papel do professor, né? Então a gente não traz mais aquele cara autoritário, a gente traz aquele cara que é facilitador, que está lá para interagir e mediar o processo, ok? A gente ensina o valor que tem a aprendizagem e não o adestramento, né? A gente já viveu muito tempo. Senta, menino, menino levanta, menino não fez, menino faz isso, menino faz aquilo, blá, blá, blá. A gente já viveu muito tempo nesse negócio, né? E a vida não é assim, né? A vida pede de nós decisões, a vida pede de nós posturas, comportamentos, que muitas vezes não é esse adestramento que a gente recebe da escola. Então, a sala de aula invertida, ela colabora para isso. E engaja estudantes e famílias. Óbvio, porque quando você vai utilizar a sala de aula invertida, e aí o professor traz até no livro dele, né, a experiência dele que eles utilizaram no curso de Química do ensino médio, e aí eles foram explicar para as famílias como que ia ser todo o processo, né? Então, isso engaja também as famílias porque eles olham para os objetivos de aprendizagem, eles acompanham os filhos, eles muitas vezes, às vezes o pai, ou a mãe, o irmão mais velho, tem curiosidade naquele assunto e daí ele assiste a aula junto, depois assiste o vídeo também. Então é muito bacana, é muito interessante. E as atividades práticas, elas se tornam mais pessoais. Isso aqui foi muito bacana porque o autor trouxe que, como era química, né, então eles faziam o uso do laboratório. E aí teve muito mais tempo para eles utilizarem as práticas do laboratório e para que os alunos, cada aluno fizesse uma experiência, para que não fosse só o professor demonstrando com aquele aluno que tem uma expertise maior e os outros só ali babando, né, querendo fazer a experiência também. E ele falou que com isso ele conseguiu dinamizar melhor os experimentos e aí todo mundo acabava participando, todo mundo acabava fazendo e isso atraía, isso valorizava ainda mais todo o processo. Então é uma contribuição, né, exponencial. É óbvio que agora no ensino remoto a gente tem algumas limitações com relação à utilização do laboratório, mas nós temos também, e aí que entra a parte de nós sempre garantirmos como sociedade o acesso ao básico, porque se a gente tem internet e equipamentos, a gente usa simuladores, né? A gente usa outros softwares, a gente usa outros recursos que podem não deixar a aprendizagem parar, né? E aí, para finalizar aqui minha fala, já estamos aí com um bom tempinho, né? 40 minutos. É o seguinte, prepare, ensine e avalie. Quando eu falo preparar, eu falo de conversar com os alunos, de trazer esclarecimento às famílias e aos próprios alunos como que vai ser esse modelo de ensino, como que vão acontecer as atividades, qual que é o planejamento, quais são os objetivos de aprendizagem, como que vai de fato acontecer o processo de aprendizagem. E óbvio, você, professor, tem que se planejar previamente, né? Ter pelo menos uma curadoria de um material muito bom, se você não for fazer o próprio material. Então, tem que ter um planejamento, tem que ter uma preparação, de fato, de todos os atores envolvidos, tá? Então, chega daquele lance que o aluno, quando entra na sala, já sabe como se comportar. Não, se você está falando de sala de aula invertida, se você está invertendo a lógica, se você está trazendo a aprendizagem como centro e você está trazendo uma perspectiva nova, senta para orientar o aluno, tá? Porque a cultura que ele tem, você já sabe qual que é. Então, se você quer dele um comportamento diferente, uma conscientização, então, prepara. Tem que preparar, tá? E aí, o ensino propriamente dito, o desenvolvimento desse processo é justamente dentro do livro, né? Como o foco foram os vídeos,
e as aulas práticas e de análises, demonstrações presencialmente na sala de aula. Os vídeos foram assistidos virtualmente por meio de uma plataforma, em casa, muitas vezes, ou em outros espaços. Os professores, eles trouxeram que é importante a gente também ensinar os alunos a assistirem vídeo, né? Quando a gente assiste um vídeo de uma videoaula, de uma aula, é diferente da gente estar assistindo um filme. Inclusive, quando a gente utiliza um filme para uma análise de um conteúdo da disciplina ou da aula, ele se torna uma observação diferenciada, não é mais aquele desfrute, aquele entretenimento, né? É uma observação focada, com uma atenção em determinados fatores e critérios. Então, é importante que você ensine, você pode pausar, você pode acelerar, você pode voltar, você pode ir nesse vídeo, depois ir nesse. Então, isso a gente também tem que orientar, ensinando essas particularidades e, às vezes, inclusive, até destrezas tecnológicas de manipulação no próprio sistema, né? E também ensinar os nossos alunos a fazerem anotações. Então, ai, gente, não sei vocês, mas eu entro na sala de aula presencial, né? Fico louca, porque eu entro na sala de aula presencial e aí eu tô fazendo relação, tô puxando, tô escrevendo na lousa e o aluno tá assim, ó. Não, esse vídeo não travou, eu tô fazendo realmente assim como que é a cena, né? E aí eu penso, será que ele tá fazendo relação? O que será que ele tá pensando? Será que ele tá nesse mundo? Ele não escreveu nada, nem um caderno, nem a caneta ele trouxe. Meu Deus do céu! E aí fica uma dúvida na gente, né? Então, assim, eu não corroboro da fala que, tá sendo muito difícil, porque no ensino presencial a gente olha no olho do aluno e a gente vê que ele tá aprendendo, né? Eu não corroboro com isso, não. Pra mim é muito difícil, eu tenho que ter uma evidência, né? Eu tenho que ter um dado, tá? Então, eu digo, vamos anotar, bora abrir o caderno, eu quero uma página limpa para a aula de hoje, né? Então, eu sou dessas, né? Então, ensinar os nossos alunos a fazer observações, a apontamentos, a escrever informações que realmente são importantes ou necessárias. É importante que a gente mobilize a escrita, porque quando, cognitivamente falando, né, a neurociência explica isso, quando a gente faz o movimento da escrita com a mão, né, manual mesmo, a gente traz sinapses muito mais significativas para aquilo que a gente está escrevendo, né, para a ordem do pensamento, para o conceito que a gente está ali interpretando com as nossas palavras. Então, a possibilidade disso ficar na nossa memória de longo prazo é muito maior. Então, é importante que a gente ensine os nossos alunos a fazerem apontamentos, né? Outra coisa, estimule perguntas criativas e a interação. Então, nós precisamos aprender a fazer boas perguntas, né? Não só perguntas o quê, quando, o quê, quando, o quê, quando, né? Pelo amor de Deus. São perguntas mais criativas. E se, num outro plano, sob outra perspectiva, numa ótica tal, né? Perguntas que transcendam aquela superficialidade de interpretação e, obviamente, perguntas que façam com que os alunos eles estejam ali tranquilos de participarem e responderem sem qualquer tumulto ou desigualdade no quesito de o fulano sabe mais, fulano sabe menos, não, mas que tenha de fato esse campo que é um campo, é um momento, é uma situação, é um espaço-tempo, né, que é equitativo, que ali todo mundo tem a oportunidade de, né? Então, isso precisa ser ensinado, né? Isso precisa ser, obviamente, estimulado. E também, sempre, e aí fica bem o seu papel, né, professor, ficar ajustando os objetivos. Sempre você ter ali uma regulação do que foi alcançado, do que precisa ser revisto, conteúdos, materiais, meios, etc. Tá? Então, é muito importante que isso aconteça. E, por fim, não menos importante, obviamente, avaliar todo o processo. Não só avaliar o processo em si, mas avaliar também, minimamente, o que foi conseguido
de aprendizagem. Então, desenvolver um sistema de avaliação que eu consiga observar. A avaliação formativa e a avaliação somativa são duas moedas, né? São duas faces de uma mesma moeda, na verdade. Foi isso que eu quis dizer. Então, são duas faces de uma mesma moeda, de um mesmo sistema. Então, eu utilizo a avaliação formativa dentro do processo para ver como que ele está aprendendo, até inclusive para que ele se autoavalie, para que ele se ajude a se autorregular também. E tenho, ao final do processo, uma avaliação que ela é certificativa no sentido de compreender em que nível, em que ponto, em que grau dentro de uma escala, dentro de uma proficiência, o aluno, de fato, ele terminou aquele ciclo, ele terminou aquele ano, ele terminou aquela unidade, aquele processo, né? Então, é importante que também eu vislumbre na avaliação, não só na formativa, mas também na somativa, né, os valores, conceitos, para que também não possa ser algo tão oneroso até para a participação do próprio aluno, né? Então, trazer também novas métricas, novas formas de pensar a respeito do sistema avaliativo, tá? Utilize a autoavaliação. É importante que a gente compreenda nesse processo justamente as evidências das aprendizagens, né? É óbvio que a gente não vai conseguir tatear, a gente não vai conseguir metrificar, a gente não vai conseguir trazer de fato a materialização da aprendizagem, mas a gente vai ter evidências, a gente vai ter caminhos, a gente vai ter demonstrações, atitudes, comportamentos que a gente vai conseguir ali identificar e a gente vai conseguir valorar a partir, obviamente, dos objetivos do currículo e trazer uma decisão, né, uma atitude diante daquilo que a gente está evidenciando, tá? Beleza? Vocês estão gostando? Gostaram? Pronto, eu procurei uma frase, né, de impacto para deixar no final. E aí eu não achei, e aí eu fiz uma. Porque eu sou dessas, né? A aprendizagem é uma mudança consciente. Logo, né, se a gente for pensar como que a gente tem consciência e a gente for fazer toda a reflexão orgânica, biológica, psicológica, emocional a respeito disso, saiba que a aprendizagem, ela é justamente parte dessa mudança consciente. Portanto, não há aprendizagem sem esforço, sem energia e sem disposição. E então, em que você vai gastar a sua energia hoje? Então, essa frase, né, para quem entendeu, ótimo, para quem não entendeu, vou fazer um comentário. Essa frase é justamente para estimular a aprendizagem. Na vida, o que mais a gente tem de precioso é tudo que a gente aprende, porque isso faz parte do que a gente é, do nosso ser. Faz parte de como a gente olha o mundo e de como a gente olha as pessoas que estão ao nosso redor. Faz parte da nossa missão, faz parte da nossa filosofia de vida. Isso é aprendizagem. Então, se eu não quero aprender, eu mato em mim toda a possibilidade de viver conscientemente neste mundo. E devagarinho eu vou matando qualquer motivação, qualquer energia que eu possa despender justamente para esse processo de mudança. Então eu pergunto para você, professor, eu sei que você está buscando uma aprendizagem mais profissional nesse vídeo, está buscando uma aprendizagem muito mais, às vezes até acadêmica, mas traga isso para a sua vida hoje, né? O que você vai gastar? Em que você vai gastar a sua energia? O que você vai aprender hoje? E motive seus alunos a estarem aprendendo. A riqueza dessa vida, a riqueza de nós estarmos numa escola, a riqueza de nós sermos professores é justamente estimularmos essas pequenas mudanças, pequenas transformações que fazem parte de toda uma sociedade, de toda uma humanidade, de todo o desenvolvimento de um ser que é luz, que respira, que traz todo esse alvorecer do que a gente chama de vida, né? Bom, então é isso. Agradeço muito a participação de todos vocês. Peço para que vocês deixem o like de vocês nesse vídeo e se inscrevam no canal, né? Acho legal vocês fazerem isso, né? Não tô vendendo nada. Não tô aqui pedindo nada, né? Só tô
pedindo para que vocês deixem um like aí se vocês gostaram. E se inscrevam no canal para que vocês não percam outros vídeos, não percam outras possibilidades de enriquecimento, de aprendizagem, de também trocar figurinhas. Então, para terminar, agradeço imensamente a presença de todo mundo, Carla, Pedro, grande Pedro, Paula, Máxima, a Tânia, o Brendo, meu querido aluno, a Mônica, a Zeni, a Sara, a Vilma, a Cleonice, a Maria do Carmo, Albênio, muito obrigada aí pela participação de vocês. Vou abrir agora para algumas perguntas, já tem algumas perguntas aqui. E que eu vou trazer também algumas coisas que eu já falei para ativar aí os saberes, né? E para ativar aí algumas relações que eu deixei aí na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Como é que eu estimulo os alunos a incentivá-los como que eu estimulo e incentivo os alunos a fazerem parte desse processo, né? Então, eu acho que uma pergunta que sempre cabe nessa hora é justamente perguntar: por que você está aqui? Né? É óbvio que vão ter alunos que vão dizer: porque minha mãe mandou. Porque eu quero terminar o ensino médio, porque eu quero... Então, vão começar as motivações, né? Vão começar, porque eu quero ter um emprego melhor. Porque... Então, você vai tentando buscar com perguntas, com dinâmicas, com jogos, né? Justamente essas afirmativas que às vezes até o próprio indivíduo ele não se fez ainda na sua autorregulação, né? Ele só seguiu e ele não sabe por que nem para quê. Então, eu acho que isso é bem enriquecedor para ele, né? Não só fazer parte do processo, não só a gente comprar a presença ou estimular a presença dele no processo, mas também para a vida, né? Acho que isso é um bom passo, assim, acho que dá para começar bem legal. Então, tem muita dinâmica, tem muito jogo que dá para a gente fazer nesses primeiros momentos de integração e de conhecimento dos nossos alunos, tá? Com certeza, Pedro, nós aprendemos muito mais quando nós ensinamos. E é muito importante que nós tenhamos um bom planejamento das nossas aulas. Por que essa frase ela é sempre correta e ela é sempre importante? Porque quando a gente traz para o nosso pensamento, a gente já sabe o conteúdo, certo? Como professores, nós já sabemos o conteúdo, pelo menos uma grande parte dele. E aí, quando o aluno traz a dúvida, a gente olha para aquele conteúdo e a gente, eu nunca tinha pensado nesse ponto. Peraí, vamos fazer uma rearticulação. Rapidinho, você vai pensando ali. E aí, você já traz um direcionamento para o aluno, ou o aluno te ajuda a pensar num redirecionamento do teu próprio pensamento. Então, cara, isso é muita loucura, mas é muito massa, né? É muito massa tudo isso, né? Muito bacana mesmo. Que mais que vocês têm dúvida? Então, essa live é uma coisa aberta, tá? Não tem certificado, não tem presença, não tem nada burocrático que prenda vocês aqui. A qualquer momento você vem, volta, pausa, enfim, fica à vontade. A live é como se a gente estivesse tomando um café e sentados ali, comendo ali um pedacinho de bolo de milho ou um bolo de fubá, né? Como outras pessoas chamam, e tomando um cafezinho, tá? Claro que isso não é para 8 horas da noite, mas tudo bem, né? Pois bem, então, muito bom, muito bacana toda a participação de vocês aqui. Deste modo, finalizo este momento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam aqui na próxima live, se for do interesse de vocês e se vocês quiserem ouvir essa professorinha aqui, né, falar. Então, para vocês, uma boa noite, uma boa semana, fiquem com Deus, fiquem em paz, grande beijo e disposição. A gente precisa respirar e se dispõe, que esse é o primeiro passo, tá bom? Gente, até a próxima. Tchau.